Olá pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Cálculo Numérico pelo curso de Ciência da Computação no campus da UFC em Crateús. Iniciando os estudos sobre sistemas não lineares, a gente define sistemas não lineares como sistemas de equações em que cada equação componente pode ser não linear, ou seja, as equações elas não têm o seu lado esquerdo sujeito a ser apenas uma combinação linear de variáveis. O lado esquerdo dessas equações ele pode ser também constituído por multiplicações ou potências de variáveis. Tá bem? E claro, o lado direito permanece sendo um termo independente. Certo? Nessa primeira aula, a gente vai observar a utilização do método de Newton, o mesmo método de Newton, a mesma ideia do método de Newton, só que agora para sistemas de equações não lineares, em vez de para apenas uma equação só. Como trata-se de múltiplas equações, o conceito de derivada é substituído por derivada parcial. Aliás, como se trata de um sistema de equações e vai haver mais de uma variável, no caso, o conceito de derivada é substituído pelo conceito de derivada parcial. E, em vez de utilizar uma derivada, utiliza-se a matriz de todas as derivadas parciais das equações do sistema não linear, ou seja, utiliza-se uma matriz jacobiana. Tá bom? Então a gente vai ilustrar como se utiliza o método de Newton seguindo com esse exemplo. Primeira coisa que você nota é que a gente vai representar as nossas equações colocando o termo independente sendo subtraído no lado esquerdo, porque a gente vai focar a nossa resolução em sistemas lineares, onde o lado direito, em sistemas não lineares, onde o lado direito é sempre nulo, certo? Como o lado direito é sempre nulo, a gente toma o lado direito original e passa subtraindo no lado esquerdo. Assim a gente pode satisfazer a restrição do lado direito ser sempre nulo. Pois bem, uma vez que você tem o seu sistema de equações não lineares, no nosso caso x1 mais x2 menos 3 e x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado menos 9, a gente vai notar que fazendo a matriz jacobiana, ou seja, derivando primeiro para a variável x1, aqui vai ser a derivada parcial da primeira equação na x1, aqui a derivada parcial da segunda equação na x2, da primeira equação na x2, aqui a derivada parcial da segunda equação na x1 e aqui a derivada parcial da segunda equação na x2, tá? Então, como se faz uma derivada parcial? Para fazer uma derivada parcial, levando em conta a variável x1 nesse caso, a gente vai tratar todo elemento que não for a variável x1 como constante, e as regras normais de derivação se aplicam. Então, se eu estou derivando parcialmente em x1, x2 é constante. Então, a derivada de x1 é 1. x2 é uma constante em relação a x1. Então, a derivada de x2 em relação a x1 é 0. E a derivada desse menos 3 também é 0, restando apenas 1 mais 0 mais 0 igual a 1, a derivada parcial da primeira equação em relação a x1. A derivada parcial da primeira equação em relação a x2 vai derivar em termos de x2 e tudo que não for x2 deve ser tratado como constante. Derivada de x1 para x2 é 0. Derivada de x2 para x2
é 1. Derivada de menos 3 para x2 também é 0. Então a gente ficou com 0 mais 1 mais 0 é igual a 1. Segunda equação, a gente vai tratar as derivadas parciais dessa segunda equação. Daí a gente tem derivada parcial de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado menos 9 para x1. Isso se torna 2x1. x2 ao quadrado é uma constante em relação a x1, então é 0, e aqui também é 0. Então, a gente vai ter 2x1, a derivada parcial da segunda equação para x1, e analogamente 2x2, a derivada parcial da segunda equação para x2. E assim a gente tem montado a nossa matriz jacobiana, certo? Cada linha da matriz jacobiana corresponde a uma equação do sistema não linear. Cada coluna corresponde às derivadas parciais em relação a uma certa variável do sistema não linear. Pois bem, uma vez que a gente tem o nosso sistema representado como f e as nossas derivadas representadas como matriz jacobiana J, a gente segue como é costumeiro no método de Newton. A partir de uma estimativa inicial, nesse caso o vetor 1, 5, a gente vai calcular o valor de f no vetor 1, 5, vai dar 3, 17. Essa norma com subscrito infinito é apenas o maior elemento desse vetor em módulo, no caso 17. E 17 está muito longe de satisfazer as nossas restrições de tolerância, tá bom? Como o 17 está muito longe de satisfazer as nossas restrições de tolerância, a gente continua logo abaixo. Então a gente vai calcular agora o valor da nossa matriz jacobiana para esse vetor x0, com x1 igual a 1 e x2 igual a 5. Então a gente substitui na matriz jacobiana esse vetor x0 e obtém esse valor de matriz jacobiana. Ao obter esse valor de matriz jacobiana, a gente vai tomar o valor de f em x0 multiplicado por menos 1. Esse vai ser o lado o lado direito de um sistema linear. E a gente vai tomar a matriz jacobiana para x0 como sendo os coeficientes do nosso sistema linear. Nesse caso, nesse sistema linear, a gente resolve para S e a gente obtém uma solução desse sistema linear para S. No nosso caso, menos 13 oitavos e menos 11 oitavos, que em decimal fica dessa forma. A gente vai determinar o valor das variáveis na próxima iteração, ou seja, o valor de x1 como sendo x0 mais S. Então a gente toma x0, a nossa estimativa inicial, mais S, recém-calculado, e a gente obtém o novo valor para as nossas variáveis na iteração seguinte, x1. Como a diferença de x1 menos x0 normalizada, e nota que a diferença de x1 menos x0 é apenas o vetor S, a gente vai tomar nessa norma o maior valor em módulo do vetor S, que é a solução desse sistema linear baseado no valor de f para x0 e na matriz jacobiana para x0, e vai tomar o maior valor em módulo, no caso 1.625. Esse valor ainda é maior que a nossa tolerância, então a gente continua. Mais uma vez, a gente toma o valor x1 e substitui ele em f, obtendo o valor f de x1. A gente observa que f de x1 ainda é muito maior que a nossa tolerância, em norma infinita, ou seja, tomando o máximo em módulo dos elementos do vetor. A gente substitui x1 na nossa matriz jacobiana, e mais uma vez a gente toma o negativo, ou seja, f de x1 multiplicado por menos 1, como lado direito, e como lado esquerdo, ou matriz de coeficientes, a gente toma a matriz jacobiana. E a gente resolve para S, esse sistema linear,
obtendo S com esse valor. Novamente, a gente calcula x2, o valor da próxima iteração, como sendo x1 mais S. E como a diferença de x1 de x2 menos x1 é exatamente S, a gente nota que em norma infinita, essa diferença vai dar mais 0,533 e isso ainda é muito maior que a nossa tolerância. Então, a gente deve continuar com as próximas iterações, ou seja, utilizando x2 para calcular f de x2 jacobiano de x2 e resolver o sistema de equações lineares. Então, uma vez que você tenha o seu sistema de equações não linear representado como f, em que f de x é igual a zero, basicamente passando os termos independentes para a esquerda, né, subtraindo, o que você precisa fazer é, dado uma estimativa inicial, calcular o valor de f para essa estimativa inicial, calcular a matriz jacobiana do seu sistema f, substituir a sua estimativa inicial na sua matriz jacobiana e em seguida resolver o sistema linear que envolve a sua matriz jacobiana e o seu valor de f. A solução desse sistema linear vai ser utilizada como passo no método de Newton para calcular a estimativa de solução da iteração seguinte. Tá bem? Então, esse é o método de Newton para sistemas não lineares. A diferença básica do método de Newton para equações simples para o método de Newton em sistemas lineares, ela está na utilização da jacobiana no lugar da derivada simples, da derivada usual. Então, esse é o vídeo da aula de hoje e até a próxima aula.